Eu trago, irmãos, nesta manhã, um convite do coração do Senhor. Eu recebi esse convite, eu tenho recebido esse convite nas páginas da palavra, ele é efetivo e ele se tornou um convite para todas as gerações. O convite desta manhã é: bora começar de novo. Eu não sei se você... Bora começar de novo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a ceia do Senhor. Como o Júlio já disse aqui, sabemos que a ceia é um memorial. E esse convite desta manhã é um convite que deve ser lembrado todos os dias da nossa vida. Vai fazer um bem a você que você não imagina. O convite do Senhor. Que convite é esse? Jesus deixou muito claro que é muito importante nós não esquecermos sobre a obra redentora da cruz. Isso vai nos livrar de muitas ciladas nessa vida, quando nós entendemos o significado da obra redentora do Senhor, através do sangue vertido na cruz, única e exclusivamente em nosso favor. Ele foi lá, passou pelo que passou, por nossa causa e porque Ele nos ama. E nesse momento, eu digo com uma tranquilidade imensa, porque foi a experiência da minha vida. Temos que entender sobre a extensão e a profundidade do que foi essa obra de Deus na cruz em relação às nossas vidas. Há uma extensão, sim, há uma extensão e uma profundidade. Se entendermos isso bem, nós vamos caminhar nessa terra com o nosso semblante erguido pelo Senhor. É essencial, eu deixei muito claro aqui nesse meu apontamento. Não há como ser a mesma pessoa depois desse fenômeno. Não existe possibilidade, depois que você, meu jovem, meu senhor e minha senhora, que entendeu o que significa esta extensão e esta profundidade, não há mais como ser a mesma pessoa, não há mais como caminhar da mesma forma debaixo do sol. A extensão significa o alcance desse ato de Jesus na história da sua vida, das nossas vidas. A extensão, até onde Ele vai conosco. Isso é muito sério. A abrangência invade todos os limites da sua vida. Não importa qual foi a sua história, não importa o que você passou até aqui, não importa as suas frustrações, não importa os seus desafios, não importa os seus desamores, não importa, esta obra tem o condão, tem o poder de ir intensamente e ela vai até a extensão necessária para a sua vida. Ela se estende, ela acampa tudo aquilo que é você. E é por isso que esse sangue liberta, esse sangue limpa, porque ele vai na sua consciência, ele vai lá e trabalha lá, dentro daquilo que você é nesta vida, de tudo que você passou, de toda a sua história, a sua existência aqui na terra. Então, este convite de Jesus, bora começar de novo, diz respeito a esta extensão. Ele invade todos os limites da maldade, seja em qualquer âmbito, seja a maldade pessoal, seja a maldade da nossa carne, seja a maldade que fizeram contra nós. Ele vai, a extensão atinge isso.
E ele também nos ensina que a profundidade significa o quanto esta oferta do Cordeiro vai impactar a sua vida. Então, de um lado, a extensão vai alcançar toda a sua existência, todas as suas experiências. A palavra de Deus diz que Jesus limpará completamente a sua eira, separando o trigo da palha, e vai recolher em seu celeiro aqueles que foram atingidos por este fenômeno da cruz. E esta profundidade nos fala acerca das nossas escolhas, das nossas direções, tudo que vai acontecer na nossa vida após estarmos em Cristo. O impacto dele na sua vida. E muitos não vão te reconhecer, porque te encontraram num tempo onde você não tinha nenhum vínculo com o Senhor. E depois, quando você passou a caminhar com Ele, e esta profundidade de Deus vai impactar a sua existência. Então as suas decisões, as suas opções na vida vão ser bem diferentes. Por isso, não há fundo de poço que te impeça o resgate pelo Senhor. Não há decepção, não há frustração, não há carência emocional que impeça o Senhor chegar à sua alma. Porque pelo que Ele fez, o homem, às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, não conseguem chegar lá. A extensão da cruz, na minha vida, promoverá esperança. Isso é muito forte. Todas as vezes que você tiver um desafio na vida, você guarda no coração a expectativa do mover de Deus. No seu problema, no seu desafio, na sua carência, na sua decepção. Você não fica à mercê das circunstâncias. E a profundidade, os efeitos da cruz vai nos ajudar a praticar atos inesperados aqui na terra. Essa profundidade em você. Então a extensão e a profundidade da obra da cruz, irmãos, os seus efeitos sempre será um convite: bora começar de novo. Quantos aqui nesta manhã precisam urgentemente assimilar este convite do Senhor? Quantos aqui nesta manhã desistiram de algo que não poderiam ter desistido, porque não foi esse o comando que o Senhor dirigiu a sua alma? Por isso que esse convite não é um convite de hoje, é um convite de sempre. E eu tenho aqui, por exemplo, a pergunta retórica do salmista para a sua própria alma. É preciso conversar com a nossa própria alma, para a gente entender como nós estamos na vida, e depois nós temos que refletir o quanto nós não estaremos sós na nossa peleja do dia a dia, nos nossos enfrentamentos. O salmista perguntou para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Alguma coisa estava acontecendo na alma do salmista, porque é um preparatório para o convite: bora começar de novo. Porque espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Foi assim, é assim e será assim. A história nos ensina, irmãos. Se você observar a história contida nas páginas da Bíblia, e muitas vezes você vai ouvir a história de pessoas que vêm testemunhar acerca do que foi a sua vida após esse encontro maravilhoso. E dois fenômenos eu destaquei aqui. Em Cristo, quando caímos, se você está em Cristo, eu estive conversando com o irmão acerca dessas coisas essa semana. Se você teve uma decepção, se por
alguma razão você está entristecido, por alguma razão você está abatido aqui nesta manhã, saiba que por estar em Cristo, quando o Senhor te levantar, existe algo a mais que vai estar inserido na sua alma. Você não vai se levantar da mesma forma. Você não pode se levantar da mesma forma, porque o fato de o Senhor te levantar, Ele vai te levantar e vai estar inserido na sua alma algo novo. Nenhuma queda daqueles que estão em Cristo vai fazer com que ele retorne da mesma forma. Existe algo que acontece. Esse processo é de Deus na vida da gente. E em segundo lugar, esse fenômeno em Cristo, somos levados a fazer o que jamais pensamos em fazer. É interessante isso. É o fazer diferente. Você nunca idealizou para a sua vida algumas coisas que você começou a fazer por conta da vida de Deus na sua vida. Fazer diferente, o inimaginável aos olhos do mundo. E aí, você vai fazer completamente diferente daquilo que você tem certeza que você saberia como fazer. Então, você vai fazer o que você não imaginou e vai deixar de fazer o que certamente você faria. Certamente eu me drogaria. Certamente eu pularia no pescoço daquele cara. Certamente eu sairia daquele carro e dava um tiro nesse sujeito que me fechou. Eu faria isso porque eu sou assim. Tipo, eu nasci assim, eu sou assim, meu temperamento é esse. E alguns dizem assim, não mexe com aquele fulano, não mexe com aquela pessoa, porque se mexer, ela vai agir assim. Aí vem Jesus e bum. É isso que eu estou dizendo. Vem Jesus e você se segura, você não deixa de ser quem você era, naquilo que é a sua carne, mas o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, João 3,8, porém não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido no Espírito. Eu era bem jovem no Evangelho, jamais na minha vida eu pensaria em construir um barraco no mangue. E quando o Senhor me resgatou, me colocou como um encargo para um grupo de pessoas ali em Santo Antônio, uma pessoa veio e falou, olha, estou gostando muito das reuniões, maravilhoso, só que tem o seguinte, o meu barraco, eu já contei isso, na última tempestade foi levado. Estou precisando que os irmãos me ajudem. Eu falei, meu Deus, eu não sei construir barraco. Se precisar de uma assessoria, pode me procurar, porque hoje eu já sei construir barraco. Bora começar de novo. Me atolei no mangue, aprendi a como se constrói um barraco no mangue. Foi um novo início, talvez o início tenha que ser construindo um barraco no mangue. Mas é algo que você nunca imaginou que você faria, porque o vento sopra onde quer. O que Deus vai fazer com você, basta você discernir que é Ele que está falando, então faça. O que você tem um desejo intenso de fazer, cuide-se, olhe a Deus, porque talvez é aquilo que você não deva fazer. Nós temos exemplos da Bíblia sobre esse bora começar de novo. Quando o homem caiu, na queda do homem, está lá em Gênesis 3, o que resultou? Quais foram as suas consequências? Se você conhece um pouco dessa história, você vai saber que foi sofrimento, maldição, que a terra produzirá espinhos e abrolhos, dificuldades diversas sobre a terra. Eu não vou nem entrar nesse mérito, você sabe, expulsão. Tem alguns que já estão com o coração assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou dar uns cascudos na Eva. E isso, todas as gerações da terra foram contaminadas na sua carne, é o pecado. Aí vem o Senhor diante do caos, porque havia se instalado um caos, por conta do pecado, por conta da desobediência.
Aí vem o Senhor e diz: o descendente da mulher ferirá a serpente na cabeça. Bora começar de novo. É isso. A promessa. Lembra no tempo de Noé? Diz lá em Gênesis 6, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Deus olhava para a terra, só via iniquidade e violência. Verdadeiramente um caos. Insuportável a convivência daquela geração com Deus. O que aconteceu? O Senhor chama Noé. Noé! Bora começar de novo. Isso é maravilhoso. Construa uma arca para você e a sua família. O que dizer da história de Jacó? O enganador, seu nome significa o suplantador. É o estelionatário dos dias de hoje. Uma manobra lá, conseguiu subtrair, furtar a bênção da primogenitura de Esaú. E aquilo movimentou um ódio, porque o ódio só produz caos. E no seu coração Esaú estabeleceu o seguinte: quando eu deitar o meu pai na sepultura, imediatamente após isso eu acabo com a raça de Jacó. Veja isso. Talvez, irmãos, os planos dos nossos corações muitas vezes representam um caos. Se Deus permitir que efetive muitas vezes os nossos pensamentos, é por isso que eu estou insistindo. A extensão de Deus na sua vida e a profundidade é essencial para entendermos Deus em nós. Rebeca, sabendo disso tudo, o que ela fez? Filho, vaza. Tem um plano de morte para você. 20 anos se passaram, segundo os estudiosos. Lá estava Jacó, o enganador, na travessia da parte rasa do Jaboque, o val do Jaboque, a parte rasa. Mandou os seus bens, mandou a sua família, e diz a Bíblia que ele ficou só no val do Jaboque com um homem que foi indicado como anjo do Senhor. E a Bíblia fala, iniciou ali uma batalha entre aquele homem e Jacó. Essa é a batalha da nossa vida. Possivelmente um Jacó vazio, com a sua mente que o condenava pelos seus feitos na terra. E é por isso que você tem que discernir. Olha a extensão de Deus, olha a extensão da cruz. Vai lá nas nossas mazelas, em tudo que fizemos, e o sangue de Jesus te purifica de todo o mal. Vai na sua consciência, vai na sua alma e diz: olha, eu acolhi para mim isso tudo. Basta que você tome a atitude certa. Bora começar de novo. A Bíblia diz que o anjo queria ir embora, e aquela luta foi até o raiar do dia. Eu quero te perguntar, querido, que eu pergunto para mim: há quanto tempo que você guarda essa luta com Deus? Há quanto tempo você suplica para que algo diferente aconteça na sua vida? Na vida da sua casa, na vida do seu filho, na vida da sua família. Há quanto tempo você tem esperado? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Diz lá no verso 26 de Gênesis 28. Eu anotei aqui, talvez há um relacionamento quebrado na sua vida. E a gente não se engana, a gente sabe que a rotina de uma família promove às vezes muitas divergências.
muitas mágoas, muitas decepções, porque às vezes de quem a gente espera um amor genuíno e nos trata com ingratidão, com desprezo. Hoje isso está sendo muito explorado, inclusive pelas mídias. Você deve receber atos de ingratidão de filhos, de pais. Não sei, às vezes você tem dentro da sua casa um racha velado, bem velado, não se fala nisso, mas está rachado. Há um rompimento. Nesta manhã, você que chegou aqui neste local, que o Senhor permitiu que você estivesse aqui, que você está aqui, eu digo em nome do Senhor Jesus, o convite do Espírito Santo. Minha gente, vamos prestar atenção, nós não podemos perder tempo. Bora começar de novo. Oportuniza a conciliação, oportuniza a restauração. Você não precisa estar carregando isso. Na direção desse ensinamento, nós temos a palavra do Senhor que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na direção de Deus há toda a possibilidade. Toda a possibilidade. E nós temos que entender algo que é muito importante acerca da palavra, da orientação da palavra. É muito importante ter fome e sede da palavra, porque são ensinamentos para a vida, para o cotidiano. São ensinamentos de como você deve responder à vida. Não só ação, mas também reação. E na minha vida, vocês, eu acho que a maioria aqui que conhece um pouco da minha vida, lidando com o direito, eu identifico muito a nossa relação com Deus como um contrato, um tipo de contrato. Um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Um contrato de adesão é aquele contrato em que alguém propôs algo e a outra parte simplesmente aceita. Ela aceita como? Através de uma conduta. Quando você vai pegar um ônibus, você não liga para o dono da empresa e diz assim: olha, eu queria negociar essa passagem que está muito cara. Não tem condição, é um contrato, onde a sua conduta de entrar no ônibus significa dizer que você aceita o preço da passagem. Rapidamente, só para a gente... As duas principais características de um contrato de adesão servem para o nosso entendimento em relação à palavra, porque há uma unilateralidade, apenas uma das partes vão propor algo que deve ser cumprido pela outra. E a ausência de negociação, os ensinos vindos do coração de Deus, eles são perfeitos, por isso que não precisa da sua sugestão. Os ensinos vindos do Senhor são santos, eternos, sem possibilidade de arranjo ou alteração por governos, por religiosos, por mim e por você. Não adianta essa história de querer alterar a palavra para adequar ao conforto da nossa alma, do nosso desejo, para ajeitar a nossa situação. A palavra do Senhor é algo que vem do coração de Deus, é santo, não há como modificar, você não precisa. Se você for modificar a palavra do Senhor para adequar a sua vida ao seu desejo, ao seu interesse, vai dar ruim. Porque ela é santa, ela foi feita pelo Senhor para produzir vida na sua vida. Você pode negar, mas eu vejo direto. A sua conduta em relação ao que não há como você modificar, porque vem do coração de Deus, é isso, simplesmente rejeita. Ou fingir que aceita é o religioso.
Porque na hora de experimentar a extensão, eu repito, a extensão e a profundidade desta palavra na sua vida, você arranja um jeito. Ou eu. A gente arranja um atalho. Não, vou por aqui. No máximo, a execução da sua palavra não estará submetida a absolutamente nada nesta vida. Nem homens, nem governos, nem a qualquer tipo de conhecimento. E eu trago aqui, por exemplo, um exemplo. Cristo e a igreja. 51 anos falando acerca desse tema. É a relação do pão com ovo e presunto. O que é isso? Você está doido, irmão? É? Você sabe? Você já comeu um pão com ovo e presunto. A galinha está envolvida. Mas o porco está comprometido. O galinheiro vai festejar. A pocilga vai lamentar. O que acontece? Há um envolvimento ótimo, para que você experimente essa extensão e essa profundidade de Deus na sua vida. É quando Ele limpa e te transforma, limpa e transforma. Você está entendendo? Você tem que ser o presunto dessa relação, é comprometimento. E aí tem algumas teorias aí que são abomináveis. Porque nesta manhã é uma manhã de cura, relacionamento, abraço, festejar a presença do outro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ah, mas eu não vou não, eu reúno em casa. Prefiro em casa. Estou congregando, estou bem com Jesus. Ei, espera aí. Você está simplesmente envolvido. Cristo e a igreja. Cristo, o cabeça, Ele tem um corpo, que é a sua igreja. E a igreja é lugar de relacionamento. E é por isso que nós insistimos em que não hajam placas, que não hajam divisões, que o povo de Deus se sinta feliz pelo fato de estar juntos. E se você for estudar, um parênteses aqui, da onde vem essa divisão, olha, em nome do Senhor, escute isso, eu acho que talvez você vai estudar isso depois. Depois, se você começa a estudar a placa, da onde veio, você vai chegar num homem. Você vai chegar num homem. Estuda, da onde veio, vai desdobrando, você vai chegar num homem. Mas isso é só um parêntese. A promessa de Deus para a sua vida não se altera jamais e funciona como um sustentáculo da vida de qualquer pessoa que guarda a convicção de estar em Cristo e nesta palavra. Coisa séria. O Salmo, olha o que o salmista discerniu: os que confiam no Senhor serão como o monte que não, mas permanece. Para permanecer na caminhada, você vai precisar de ser renovado, restaurado, reerguido, abraçado. Bora começar de novo, gente. Olha o que diz Isaías. Olha, por que temer lançar nas mãos do Senhor? Olha a promessa: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Para você assimilar, para isso internalizar na sua alma. Esse fenômeno da cruz tem que ser real. E aqui, aproveitando, partindo quase para o final, eu quero apresentar pelo menos 3 cláusulas desse contrato de adesão. Fundamentais. Simples. 3 cláusulas só. A primeira está no Salmo 37:5, que vocês devem conhecer muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará.
parece simples demais. A gente complica o simples demais, está diante dos nossos olhos, é palavra de Deus. Lembra, o contrato, Deus não vai mudar. Você aderiu como? Entregando. Essa é a regra do contrato com Deus. Ele está te chamando para começar de novo. Essa peleja que você está tentando seguir em frente com um peso que não deveria estar nas suas mãos. Deus aguarda a entrega hoje daquela causa que não é para estar nas suas mãos. E eu quero falar uma coisa aqui em especial. Nesta manhã, que eu tenho certeza que muitos de nós aqui precisamos entender essa necessidade de respirar e começar de novo. Sair desse casulo de desânimo, gente. Olha aqui, você só vai perceber a leveza da entrega quando as suas mãos estiverem realmente leves. Não está mais com você. Oi, irmão, o que houve? Você estava aflito. Entreguei. A sua causa, entreguei. Semana passada eu vinha com o coração apertado. Apertadíssimo. Situações da vida. Aí eu recebi nitidamente o manto, a mão, a recepção do Senhor. E eu estou falando isso para você porque eu passei por essa experiência da entrega verdadeira. Quem entrega não reclama, quem entrega não lamenta, porque não está mais comigo. O que é isso? Você não para de reclamar porque você não entregou ainda. Está pesando na tua mão, meu amado. Entrega, porque você não vai aguentar o cansaço segurando um peso que não lhe pertence. Não dá para você, não dá para mim. Tem coisas que transcendem as nossas possibilidades, a nossa inteligência, transcende a nossa juventude, a nossa experiência na vida. Você é safo, você é sagaz, você desenrola, não é? Mas vai ter um momento que você vai saber que o cansaço vai te lançar a prostração se você não abrir o seu olho. Entrega o seu caminho ao Senhor. Isaías 64 diz uma segunda cláusula: o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, coisa difícil esperar por Deus. Difícil demais. Como é bom esperar. Você só aguenta esperar, Fátima, se você estiver guardado no esconderijo do Altíssimo, ali guardadinho, porque lá tem todo o conforto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, o Senhor trabalha e você descansa. Que maravilha! Mas Ele trabalha onde você não tem condições de trabalhar. Tem algo que você tem que fazer, é óbvio. É óbvio. E a pergunta que eu quero deixar nesse momento é o seguinte: qual é o relógio e qual é o calendário da sua vida? O essencial. Estou dizendo, aquele que está na sua casa, que eu tenho lá um calendário, está lá cheio de anotações vermelhas que eu tenho que cumprir essa semana e tenho que fazer e pagar. Não é esse não, é o calendário da sua alma, o relógio da sua alma. Esperar por Deus só será possível se antes estivermos crendo que Ele cuidará de nós com maior excelência do que a mãe que ama e amamenta o filho. Até essa mãe
o amor de Deus supera o dela. Aquela mãe que ama, vai brigar com uma mãe que está amamentando o filho. A cachorrinha das Letícia lá, quando chega perto dos cachorrinhos, dá medo. Um pai e uma mãe que ama, gente, não é isso, irmã? Agora pensa no que Deus fez, a imensidão do amor de Deus. Ele pegou o filho dele, falou: desce, é cruz para você, meu filho. Você vai derramar o seu sangue, vai entregar a sua carne. Olha quanto você é amado pelo Senhor. Então, o Senhor continua trabalhando. 1 Coríntios 2:9 diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, você não viu e Deus fez por você. Você nem sabe. Não, e o ouvido não ouviu. O Senhor determinando aos anjos dele: vá lá socorrer o Cláudio. Vai lá que o Eli está precisando. Porque é o Senhor indo. Você não ouviu os comandos de Deus no seu favor, para o seu tratamento. Não, Rogério, agora eu vou te levar para o deserto, que eu tenho que falar com você, eu e você, não quero ninguém, não quero nenhuma concorrência. Você entende isso? Aquela solidão com Deus. Ele está trabalhando em você. E o terceiro, segundo aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pelo amor do Senhor, preste atenção nisso. Cuidado com as coisas velhas. As coisas velhas geralmente guardam desencanto. As coisas velhas geralmente guardam decepções. Porque as coisas velhas que nos magoam, que nos decepcionaram, fica como uma lâmpada acendendo para a nossa vida. É necessário entendermos isso. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É por isso que o Senhor te chama nesta manhã. Bora começar de novo. Essencial para a sua saúde, para o seu emocional. As coisas velhas não podem ser esquecidas. Tudo bem, eu não sou louco. Mas os seus efeitos podem ser cancelados pelo novo viver em Jesus. Porque você não é mais a mesma pessoa. Você já não se chamará mais Jacó, mas Israel. Israel de Deus. Você mudou de nome. Você mudou de nome. Ele tomou o nosso lugar no banco dos réus, dos condenados. O réu ainda não sabe se vai ser condenado ou não. Nós éramos réus condenados. E quando ele disse, queridos, olha isso aqui. São expressões de Deus que me alegram, que selam o meu coração para Ele, e que deve fazer isso com você, eu tenho certeza que faz. O que Deus quis dizer para nós? Para o mundo das trevas, para o mundo espiritual, para o mundo dos homens, para todos os cantos do universo. Quando Deus disse, presta atenção, Ele disse: está consumado. Eita glória! Quer dizer, foi esmagada a cabeça da serpente. A cruz cuidou disso. Em nosso favor, gente. Por que ficar abatido? Por que ficar entristecido? O Senhor nesta manhã quer levantar muitos de nós aqui para um viver novo, porque Ele está te chamando. O convite não é meu. O convite da palavra vem do coração de Deus. Vamos começar de novo. Fez tudo errado até hoje cedo. O Senhor está falando com você? Fez tudo errado, escolhas erradas, esquisitas, tudo errado, mas esse é o momento. Deus oportuniza você começar de novo todos os dias da sua vida, todos os dias.
Bora começar de novo, um novo caminho, nova esperança, restauração de relacionamentos. Tem gente que ama. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui, queridos, que eu creio que o Espírito do Senhor está colocando no meu coração. Às vezes relacionamentos quebrados, sabe por quê? Porque você está decepcionado. Você está decepcionado com alguém que você ensinou a vida inteira a palavra, isso no ambiente familiar. E a pessoa está violando aquilo que você ensinou, que você espera, que você sabe que é eterno, que é santo. O contrato é de adesão, amigo. Não tem como a gente dar um jeito para o filho da gente, para a esposa, para o marido. Não tem jeito. É só graça. Isso vai descer gostoso pela graça. A sua opção vai ser pela graça e não pela imposição de homem que seja. O homem não consegue empurrar a goela abaixo, nada. Mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa fé tem extensão e profundidade na sua vida. E você está certo. É ruim quando diz você está errado. Você está certo. Você não está errado em exigir princípios da palavra de Deus, inegociáveis, estabelecidos pela pessoa. Você não está errado, você está certo. O problema é que você fechou a porta. O problema é que você quebrou o relacionamento, essa angústia. Você bateu a porta na cara e falou: olha, eu estou do lado de cá porque eu estou no Senhor. Você está no Senhor, mas só que está faltando discernir. Abre essa porta para o relacionamento, desse relacionamento quebrado. Oportuniza um abraço. E a pessoa olha assim: olha, você sabe como eu penso, eu não abro mão da palavra que permanece para sempre, mas eu te amo. Eu quero você perto de mim. Eu quero te amar, eu quero que você sente à mesa comigo para a gente conversar. E aí a oportunidade das coisas acontecerem, porque é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai fazer. Larga de ser emburrado, carrancudo. Não adianta na força do teu braço. A palavra do Senhor está entrando no seu coração. Você está resistindo ou está abrindo o coração? Estou à porta e bato. Você ama, mas para que essa dureza? Uma vez eu fui ao psicólogo, já contei isso aqui. Meu filho mais velho estava passando por um problema difícil. E ô pai besta que sou eu. Você vai você desapega um pouco, menino. E eu já falei isso aqui. E eu falei, o problema do menino é isso e isso. E eu lá, o menino, estava eu lá. O problema do menino. E a doutora falou bem assim: vem cá, em que isso aí tem te afetado? Aí pronto, acabou o homem. Só fiz chorar. Falei: meu Deus, eu nunca chorei tanto na presença de uma pessoa fora da minha família. Sobrecarregado de coisas. Nesta manhã o Senhor quer te ensinar a entregar esse troço e a viver dia a dia na expectativa do mover que Ele trabalha por ti. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque você tem que expressar essa nova criatura. Quem está em Cristo, muito mais no seu interior tem que ter essa convicção, para expressar isso para fora. Se a coisa não foi resolvida dentro de você, vai ficar difícil você expressar para fora que esse Cristo é o Cristo que você fala que Ele é. Porque isso tem que movimentar o meu coração, Sérgio. Isso tem que me fazer aceitar, através da conduta, de que eu estou nele. Você vai fazer o que você não imaginou e vai deixar de fazer o que certamente você faria, porque o vento sopra onde quer. Você não tem destino quando está em Cristo. Estou aqui hoje, mas amanhã pertence ao Senhor.